Eu trouxe aqui esse gráfico, ele é muito conhecido do professor Otto, né? Onde ele fala o potencial de aumento da produtividade do canavial. Bacana, então ele foi do que mais acrescenta produtividade para o que menos aumenta a produtividade e o que deprecia a produtividade. E aí eu desconstruí o gráfico dele e construí aqui. Bom, se eu sou chamado para dar assessoria, consultoria em uma usina ou em algum produtor, as sequências de atitude para a gente construir o potencial do canavial é esse. Em primeiro lugar, deixar de pisotear o canavial. Em primeiro lugar. Pô, mas a cana de ano impacta mais em perdas do que o pisoteio. Mas cana de ano, você planta ali em 5%, 10% da sua área. O pisoteio, pela colheita, principalmente, acontece em 90%, 85% da área. Então, o tráfego pela colheita, pelo pisoteio, ele é uma área muito grande. Então, é o principal ponto que a gente tem que analisar. Não adianta nada eu plantar cana de ano e meio, fazer calagem, fazer torta, fazer tudo que acrescenta produtividade e esquecer do controle de tráfego. O controle de tráfego, ele deprecia o teu patrimônio biológico, tá? Então, pessoal, eu quero melhorar minha produtividade. Sigam essa sequência aqui para você dissecar, entender o seu processo e melhorar a sua produtividade, tá bom? Então a gente já começa aqui falando que o pisoteio hoje é o mais importante em perda na cana-de-açúcar. Vocês devem saber isso melhor do que eu no campo. Então vamos falar das operações de manejo, por que a gente trafega dentro do canavial. Aqui eu fiz um exemplo, apenas um modelo, tá? Eu fiz uma fazenda aqui, modelo. Ela tem 100 hectares, aqui, aonde ela tem todo ano 15 de cana-planta, 70 de tratos culturais da cana-soca e 15 hectares de reforma e plantio. Essa fazenda é nossa fazenda modelo. Todas as fazendas produtoras deviam ter todo ano o mesmo tanto de plantio, o mesmo tanto de reforma, o mesmo tanto de colheita. Para quê? Para você, numa hora, ter muita produtividade e hora ter pouca produtividade, afetando o teu fluxo de caixa. Então, tem que ter esse equilíbrio. E aqui eu listei as operações que acontecem, né? Então, colheita de cana em 85 hectares, trato da soqueira em 70 hectares, preparo de solo para cana, preparo de solo para soja, plantio de soja, trato soja, preparo de solo cana de novo, plantio de cana e tratos da cana-planta. Olha o tanto de operação que a gente entra no talhão para fazer, tá? Por que eu pus soja? Porque está ficando cada dia mais normal, mais comum plantar soja nas reformas e tem que plantar, tem que fazer dinheiro nesse intervalo aí, tá? Nessa listagem estão apenas operações terrestres, não estão inclusas operações aéreas, operações de manutenção de carreador, levantamento de praga ou auditorias. Então, na verdade, a gente operacionaliza muito mais do que isso, tá? Eu trouxe isso para chamar a atenção do tanto que a gente trafega na cana-de-açúcar. Então aqui, colheita de cana e tratos cana-soca, tá? Até vocês podem pegar esse modelo e tentar ver se vocês mapeiam as operações da sua fazenda. Quantos hectares tem que fazer por ano? Tá aqui uma sequência. Se não tiver tudo, coloca o que falta, tá? Eu pus um exemplo simples. Colheita, transbordo, tudo operações que passam dentro do talhão. Enleiramento, corte de soqueira, adubação de cobertura, calagem, gessagem, capina química, herbicida barra total, cigarrinha no pulverizador, IPV na broca aqui. Preparo de solo cana, aplicação, dessecação, sistematização, eliminador de soqueira, calagem, gessagem. Preparo de solo para soja, é só a dessecação que entra para ela. No custo da soja, todo o preparo entra para cana. Depois aqui, a quantidade de pulverizações na soja, colheita da soja. Vamos plantar cana. Canterizador, então aqui eu pus uma operação de canterizador. Tem pessoas que fazem várias gradagens, subsolagem, arado. Então aqui tem, normalmente o produtor faz mais operações do que eu trouxe aqui, tá? Sul que distribui a cana aqui, se for plantadora, colhedora, transbordo,
tampador, herbicida barra total, e depois a gente tem que tratar a cana-planta. Adubação de cobertura, quebra-lombo mais herbicida, inseticida 1, inseticida 2, aí, tá? Bacana, chegou onde eu queria. Dentro dessa fazenda modelo nossa de 100 hectares, nós fazemos 37 operações, tá? A gente operacionaliza 1.000 hectares, 1.100 hectares nesses 100 hectares. Então a gente tem uma proporção de tráfego, de entrada operacional de 1 para 11. Talvez vocês nunca se atentaram a isso, tá? Então em um ano, nessa propriedade modelo, é 1 para 11. Então eu tenho 1 hectare, eu tenho que operacionalizar 11. Eu tenho 100 hectares, eu tenho que operacionalizar 1.100. Eu tenho 1.000 hectares, eu tenho que operacionalizar 11.000 hectares. E em 6 anos, que é o ciclo da cana aí, isso vira 1 para 66. Então o cara que tem 1.000 hectares de cana, ele operacionaliza em operações 66.000 hectares em 6 anos. Acho que a gente para muito pouco para pensar nisso. O quanto que a gente trafega. E essas operações, elas têm que ser sobrepostas para ver quantos hectares são operacionalizados, tá? Então, é uma quantidade imensa de tráfego. E nós temos que disciplinar isso. E o que o tráfego traz? O tráfego traz compactação do solo. Clássico e sabido por todos. E o que a compactação do solo faz, né? O tráfego das máquinas gera compactação do solo e seus malefícios, né? Diminui porosidade, diminui o oxigênio no solo, diminui o crescimento radicular. Dessa forma, a planta vai ter uma menor área de exploração pelo seu sistema radicular, diminui taxa de infiltração da água no perfil do solo, aumenta a enxurrada, porque se não infiltra, essa água corre na superfície do solo, tá? Diminui a percolação de água para o lençol freático e diminui a atividade microbiológica do solo, que é vida. Vida precisa de água e precisa de oxigênio, tá? Vamos lá. Enquanto não temos isso, né? Isso aqui é um desenho, é um campeonato de desenho industrial relacionado à agricultura. Então, isso aqui seria um sonho. Mas por que eu trouxe isso? Porque se alguém desenhou isso, quer dizer que isso aqui é um problema global. A compactação do solo é global. Onde há agricultura, há tráfego de máquinas, há compactação. Não dá para correr disso. Então isso aqui seria um sonho. Enquanto não temos isso, nós temos que trafegar dentro do canavial, tá? Então aqui uma foto do início da mecanização, onde os caminhões que entravam na lavoura tinham pneus convencionais, que é aqueles pneus rodoviários, né? Olha aqui a compactação disso, né? Olha como o solo fica adensado aqui. Mas agora nós temos pneus de alta flutuação, pneus, né, mais modernos, né? Mas eles também diminuem esse impacto do tráfego, mas eles também compactam, sem sombra de dúvidas. Encostou no solo, há compactação, porque não é o seu sistema natural. O sistema natural é floresta. Lá dentro é difícil ter compactação, tá? Então, temos que trafegar. Não tem conversa, não tem jeito. Se tivesse uma outra solução, nós a faríamos. E aí o que acontece? Aumenta a densidade do solo. Isso aqui é uma coisa muito simples, né? Análise indeformada do solo. Isso aqui tem um volume, né? Então, densidade é igual massa sobre volume. Você tira isso aqui do solo, numa trincheira ou numa mini trincheira, seca em um laboratório. Por quê? Para você tirar o efeito da água. Se você for medir compactação do solo com penetrômetro, ele te diz sobre a resistência de penetração. Aonde tiver muita umidade, a penetração é mais fácil do que quando está seco. Agora, a densidade, através de análise indeformada, ela isola o fator água da leitura. Então, é o mais correto a se fazer. Nesse caso aqui, o volume aqui era de 10 centímetros cúbicos e aqui, né, deu 15 gramas. Na hora que se divide por 10, a densidade do solo estava de 1,5. Acima de 1,3 aí é crítico, tem que fazer o preparo de solo, né? E aqui um exemplo, aqui, ó, isso é uma área de 100 hectares, olha a variabilidade do solo que a gente tem numa área de 100 hectares. Cada solo responde de uma forma à compactação,
ao adensamento, tá bom? Então isso aqui é fácil de fazer, barato. Isso aqui eu peguei uns tubos de ferro, cortei, fiz numa mecânica mesmo e dá um resultado fantástico em termos de como está a densidade do meu solo.